função afim ou também função do primeiro grau, onde o maior expoente ele é elevado a 1. Então, na função afim, a gente tem o coeficiente angular, que é o 2 aqui, e o coeficiente linear. Então, esses são os dois coeficientes da equação angular e linear. A função ela pode ser crescente, que é igual tá aqui no gráfico, vai ter a reta sempre vai ser puxada para esse lado, que é quando o coeficiente angular ele é maior do que zero, e a função decrescente, que é quando o coeficiente angular ele é menor do que zero. Por exemplo, aqui temos uma função afim decrescente, porque aqui é negativo o valor da função. E aqui no gráfico já dá para saber as duas raízes da equação. Aqui a função afim sempre vai cortar no eixo y, onde é o valor do coeficiente linear. Então, por exemplo, cortou aqui no 1, mas e se o coeficiente fosse 3, por exemplo? Vai cortar o gráfico aqui no 3. Se fosse menos 1, vai cortar o gráfico no menos 1 também, né? Então, essas duas aqui são as raízes da equação da função afim. E daí tem 3 funções principais da equação do primeiro grau. Uma delas é quando b é igual a zero. Quando b é igual a zero, a gente tem a função linear. Essa é a função linear porque b é igual a zero. Temos também a função identidade, que é quando b continua sendo igual a zero, mas o coeficiente angular ele passa a ser 1. Então, aqui a gente tem a função identidade, onde o coeficiente angular é igual a 1 e o linear é igual a zero. E outra função que a gente tem também é a função constante, onde o valor de zero agora é no coeficiente angular. Então, essa daqui é uma função constante, ou seja, porque a função ela só pega aqui, ó, o valor de 3, né? E se fosse 5, por exemplo, ia cortar só aqui. Se fosse menos 2, ia cortar só aqui. Então, essas são as principais características da função afim ou equação do primeiro grau.